Olá! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo aqui eu vou te contar quais são os maiores 5 erros que as pessoas cometem quando começam a trabalhar no mercado de festas e que eu gostaria de ter aprendido sobre isso, que eu queria que alguém tivesse me contado logo que eu comecei a trabalhar com festas. São coisas que parecem até ser simples, mas que no nosso vício, né, até sem conhecer o mercado, sem estar dentro dele, a gente acaba cometendo porque não sabe que isso é um problema e que vai sim te impedir, te segurar, né? Não digo impedir porque a gente aprende a consertar as coisas e elas começam a funcionar, mas que isso vai te segurar por um tempo de deslanchar, né, de destravar e começar a dar certo. Eu anotei aqui no telefone, tá? Então eu vou ficar com ele na mão pra conseguir te falando tudo sem errar, tá? E o primeiro grande erro, não é um erro que eu cometi assim e que eu não quero que você cometa. Porque assim, eu vejo que muita gente ainda tem medo de dar as melhores e maiores dicas, sugestões para quem tá começando com medo de perder cliente. Isso é uma bobagem gigante. E eu não vou em momento algum deixar de te contar algo que eu fazia que dava errado ou algo que eu estou fazendo que tá funcionando e que tá dando muito certo, com medo de concorrência. Muito pelo contrário, o que eu puder fazer, falar e te passar aqui para te ajudar a crescer mais rápido, você te ajudar a pegar os atalhos que eu não tive, pode ter certeza que eu vou fazer por você. Então vamos lá. Essa primeira grande dica aqui, esse primeiro grande erro que eu cometi, que eu não quero que você cometa, é pegar encomenda, fechar uma festa, fechar um pedido sem antes testar se vai funcionar ou não vai. Eu já fiz isso N vezes. Teve um dia que eu lembro que eu peguei umas sacolas grandes para fazer. Não era sacola pequena, era uma sacola grande e ele era do tema Monstros S.A. E eu decidi fazer, eu precisava de 2 folhas para fazer a caixa inteira, a sacolinha inteira, né? E ela era toda de scrapbook, ela não era impressa nem nada disso, eu fazia ela no papel craft. E aí eu fazia o aplique ali em scrapbook. E esse era do Monstros S.A. Então, algumas tinha o monstro, né? O Monstro S.A., aquele azul, que eu esqueci o nome dele. E outras tinha aquele verdinho. Que esse verdinho é até simples e fácil de fazer em scrapbook porque ele não tem muitos detalhes. Agora, o outro, que é o principal, né? Ele não é tão fácil. E eu lembro que eu peguei essa encomenda para 3 dias e eram 80 unidades. Não era um scrapbook desse tamanho, era um scrapbook desse tamanho. Eu sei que eu virei 2 noites para conseguir fazer isso. E que eu cobrei por uma coisa que na minha cabeça era fácil, só que não era. E foi um erro, uma coisa que eu tive prejuízo, um pedido que eu sim tive prejuízo. E por quê? Porque eu não testei antes. Eu achei que, pela minha experiência olhando aquilo, eu já saberia fazer com tranquilidade, o que nem sempre é verdade. Então, muito cuidado para você não cometer esse erro. Olhando, parece ser simples, parece ser fácil de fazer, mas não caia nesse erro de achar que sem antes você ir lá e tirar a prova e fazer o teste. A cliente pediu, preciso para daqui 5 dias, você não tem nenhuma encomenda, você consegue pegar? Senta antes de fechar o pedido, faz um modelo, faz um molde, se você nunca fez aquele molde, imprime, monta, recorta, faz o que você precisar fazer e tenha certeza de que você vai conseguir atender aquele pedido sem perder a sua paz, sem perder o seu sono, sem deixar a sua vida de lado, certo? Então esse é o primeiro grande erro, porque não é nem sempre não vou conseguir fazer ou vou ter que virar uma noite. Eu já fiz isso N vezes e faria novamente sem problema algum. O problema maior é quando a gente não consegue fazer. É uma coisa extremamente difícil, a gente não consegue fazer e aí acaba deixando o cliente na mão e você acaba perdendo credibilidade também porque aquele cliente não volta. E se ele puder falar para outras pessoas não comprarem de você, pode ter certeza que ele vai falar para não comprar muito mais fácil do que ele falaria para te indicar. Certo? Então esse é o primeiro grande erro, anota aí para não esquecer, tá? O segundo é para você ter paciência e continuar fazendo sempre o que você tá fazendo, sem ficar pensando no que os outros vão pensar, sem você ficar
esperando elogios, esperando apoio, esperando saber se a pessoa vai gostar ou não vai gostar. Apenas continue fazendo. Nem sempre você vai estar motivada para continuar. Nesse momento é importante você ter o seu planejamento montadinho, feito, escrito todo passo a passo, o que você precisa fazer naquele determinado dia, né? Que são todos os dias, né? Faz o seu planejamento anual, divide a sua grande meta, né? Em pequenos meses, e aí você vai dividindo isso em pequenos meses não, né? Em meses. E aí você vai dividindo isso em semestre, trimestre, mensal, até você chegar no seu planejamento mensal e semanal e do dia, e ali você conseguir colocar certinho o que você precisa fazer todos os dias para que você consiga fazer, né? Atender e dar conta de todos os seus pedidos, as suas encomendas, e não fique nada para trás. Então, a minha segunda grande dica aqui para você é porque isso é uma coisa que eu não fazia e eu acabava me perdendo na rotina, porque principalmente a gente que trabalha em casa, né? Que tá começando esse mundo do empreendedorismo sozinha, em casa, é um tanto quanto perigoso, porque em casa a gente tem muitas distrações. Então, se você não tomar cuidado, começa aquele filme que você gosta, ou você lembra que saiu episódio novo naquela série que você tá viciada, você sai correndo e o seu trabalho acaba ficando de lado e isso vai te prejudicar. Então faz uma listinha, um planejamento de tudo que você precisa fazer no dia e só levante, só termine, só vai ligar o Netflix quando você estiver finalizado aquilo, certo? Essa é a segunda grande dica para você não ficar dependendo de aprovação de ninguém. Apenas faça todos os dias com consistência. Continue fazendo, não desanime, porque mais cedo do que você imagina, isso vai começar a te trazer resultados. Apenas não pare, tá? Não pare. A terceira dica que eu quero dar para você, que é uma coisa que acaba frustrando muita gente que eu vejo, é você ter medo de errar. Você não pode ter medo de errar, você vai errar. É normal errar. Principalmente a gente que tá começando do zero, ou se você já tem algum tempo no mercado, se você está se dedicando a fazer alguma coisa diferente. O mundo do empreendedorismo é assim, a nossa vida é assim. A gente vai errar, vez ou outra vai aparecer algo que a gente não conhece, vai aparecer algo que a gente não espera que aconteça. E a gente vai errar sim, e não tem problema nenhum nisso. O problema é quando esse erro te trava e te impede de seguir em frente. Então erre sim, corrija rápido e continue mais rápido ainda. Avance mais rápido ainda. Não tem problema nenhum errar. O problema que existe é você não aprender com esse erro. Então você viu que tem um problema lá? Aconteceu um erro, errei o pedido, perdi papel, cobrei errado. Ok, tá aí, você já sabe, tá definido qual é o problema. Vez que o problema foi identificado, corrija ele rapidamente. Eu tô tendo prejuízo, não tô cobrando direito. Preciso parar tudo agora, para tudo, corrige isso. Vou sentar, vou estudar, vou colocar na planilha, vou saber o quanto eu tenho que pagar, quanto custa esse material e quanto que eu posso cobrar do cliente para que eu não trabalhe de graça, para que eu tenha lucro. Que eu tenha resultado, porque o resultado vai te motivar. O resultado que eu digo é dinheiro, tá? Resultado financeiro. Isso vai te motivar a continuar. Então, a terceira grande dica aqui pra você é que você não tenha medo de errar. E quando você errar, corrija rapidamente e já volte para o que você estava fazendo sem travar, tá bom? O único problema que tem quando o erro acontece é quando esse erro te trava e te impede de seguir em frente e de continuar a sua jornada, tá? Erre, corrija rápido e volte para o seu caminho, volte para a sua jornada o mais rápido possível. Mais rápido ainda do que a correção, tá? E acho que eu já tô no 4 agora, né? O quarto grande erro aqui pra você é que eu vejo que muitas pessoas têm medo de começar, principalmente pelo fato de acharem, de pensarem que não são boas o suficiente. Então, tire isso da sua cabeça agora. É aquela velha história, sabe? De que o feito é melhor do que perfeito.
É claro que isso não se aplica a coisas mal feitas, mas se aplica a coisas feitas. Você precisa começar. Ah, eu não sou boa o suficiente, eu não estudei o suficiente, eu não sei cortar muito bem, ah, eu não tenho firmeza com a tesoura, eu não tenho firmeza com o estilete, eu não tenho uma máquina, ah, eu não tenho impressora, é muito mas, se, e às vezes a gente se cobra tanto que precisa ter tudo, que precisa sempre esperar o momento certo, precisa sempre estar com tudo perfeito para continuar, e aí a gente acaba deixando passar grandes oportunidades pela nossa vida. Eu digo uma coisa pra vocês, quando uma oportunidade bate na sua porta, você não pode deixar ela passar, você não pode deixar ela embora porque a gente não sabe se ela vai voltar e quando ela vai voltar, entende? São duas possibilidades, pode ser que ela volte um dia, você não sabe quando, mas pode ser que ela não apareça nunca mais, e aí você deixou passar da sua vida, deixou embora algo que poderia ser a grande mudança, algo que poderia te tornar muito mais feliz, poderia te dar independência, poderia fazer da sua vida muito melhor, muito mais você ser uma pessoa muito mais realizada do que é hoje, simplesmente porque você teve medo de começar, você não se achou pronta, não se achou preparada, achou que não era boa o suficiente para fazer aquilo. Então, tire isso da sua cabeça agora e só comece, tá? Comece porque esse é o único motivo, a única forma que você tem de dar certo, é começando. Conforme você começa, você vai ganhando mais segurança para fazer, você vai ficando mais segura mesmo, sabe? Porque você vai fazendo, você vai aprendendo, você vai ganhando experiência, a experiência vai te dando mais segurança para falar com as clientes, e quando você sabe quanto custa o seu trabalho, quando você sabe o grau de dificuldade para fazer determinada peça, por exemplo, né, um personalizado, um molde, um design, você fica segura para falar não. Você fala não com tranquilidade, porque você sabe que aquilo não está ao seu alcance e se está, a sua cliente talvez não esteja preparada para pagar o que realmente vale. Então, só comece a fazer, que começando você vai ficando cada vez mais segura, cada vez mais tranquila para fazer. Quer um exemplo disso? Procura aqui no meu canal do YouTube o primeiro vídeo que eu gravei. O primeiro vídeo, eu juro que eu tava com um monte de folha colada na minha frente, né? Com um escrito de roteiro mesmo, e eu tava tremendo, eu tava nervosa, eu não conseguia respirar. Se você olhar, você vai perceber exatamente isso. E agora eu já consigo sentar aqui com mais tranquilidade que estava no começo, do que antes, do que meu primeiro vídeo, e eu fico feliz demais quando eu vejo sempre os meus vídeos antigos e eu vejo o quão melhor eu estou ficando. É claro que eu não sou perfeita, é claro que eu vou melhorar ainda mais, e se amanhã, se daqui um mês, daqui 2 meses, 3 meses, eu olhar esse vídeo que eu tô colocando aqui pra você agora, e eu não achar que eu estou melhor daqui 2 ou 3 meses, aí tem alguma coisa errada. Aí eu vou ter que sentar e rever, porque a ideia é essa, a ideia não é a gente ser melhor do que outra pessoa, o nosso concorrente ou quem quer que seja, é a gente conseguir se superar, né? A gente ser melhor do que nós éramos ontem. E assim a gente segue. Então, essa é a minha quarta dica pra você, que você simplesmente comece a fazer sem medo nenhum, tá? Comece a fazer, que aí isso vai cada vez mais destravar e você vai cada vez ficar mais segura pra começar mesmo, tá? E se tem uma coisa que você precisa pra começar, é estudar sempre. Então, continue estudando, continue procurando informações, procurando formas de melhorar você mesma, de melhorar o seu trabalho. Se você ainda não é minha aluna, eu tenho o curso, o Clube do Personalizado, que lá dentro do clube eu ensino todo o passo a passo para você começar a trabalhar com personalizados. Tem desde a instalação do programa, eu ensino a fazer criação de artes digitais lá dentro, eu ensino a usar o programa, né? Você consegue fazer o que você quiser a partir do momento que você sabe como usar o programa que eu uso. O programa que eu uso é o programa Estúdio da Silhouette, ele é um programa gratuito que tem disponível para você lá dentro do site da Silhouette mesmo. Você pode entrar agora e baixar, ou você pode se inscrever no Clube do Personalizado, que tem todo o passo a passo lá de como você fazer a instalação. Eu literalmente te pego pela mão e te ensino tudo, até como você deixar um personalizado pronto. Tem aula de precificação também, tem aula de processo criativo,
E o mais legal do clube é que eu ainda dou para você temas diferentes toda semana para você já ir compondo o seu portfólio e já ter como mostrar para o seu cliente festas lindas aí para você entrar com tudo no mercado de festas, tá? Então, se eu tenho como te indicar algo que te ajude mesmo no passo a passo para você começar a ir se destravando aos poucos, é o Clube do Personalizado, entre outros cursos que eu tenho. O Clube do Personalizado, ele é o mais indicado para isso, tá? Porque tem desde o comecinho lá, como você começar do zero mesmo, até você se tornar uma profissional. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, você pode clicar nele e conhecer um pouco mais. Você vai parar direto no meu site e você vai conhecer um pouco mais como funciona o Clube do Personalizado, tá? A quinta dica que eu quero te dar aqui é para você aprender a delegar. Porque assim, quando a gente tá crescendo, quando tá aparecendo novas coisas pra gente fazer, principalmente quando a gente começa sozinha, né? Como foi o meu caso, e eu imagino que é o seu caso aí também, né? A gente tem uma eu presa, vamos dizer assim. A gente acaba ficando com medo de passar as coisas para outra pessoa, achando que nós somos as melhores em fazer aquilo. Por exemplo, eu vou fazer festa, mas eu não quero delegar para ninguém fazer a montagem dessas caixinhas porque eu sou a melhor em fazer isso. E a gente fica nesse medo. Eu sou a melhor em falar com os clientes, eu sou... Porque como a gente começou e a gente tem domínio sobre isso que a gente precisou ter, a gente às vezes acaba ficando com medo de passar isso para outra pessoa e a pessoa não ter o mesmo cuidado que a gente. E esse é um grande problema, é um grande erro sim, porque isso vai te impedir de trabalhar, porque quanto mais você centralizar tudo em você, menos você consegue pensar e trabalhar no que realmente importa na sua empresa, que é no crescimento, em trazer mais clientes, trazer mais pessoas, trazer mais braços. Isso vai acabar te travando. Sim, vai te travar. Então não tenha medo de delegar, não tenha medo de contratar outra pessoa, não tenha medo de terceirizar o seu trabalho, né? De repente o atendimento, montagem de caixinhas, você faz todo o design, faz impressão e aí você pode terceirizar para outra pessoa só fazer a montagem, só fazer a parte da produção ali. Terceirizar os laços para que um outro profissional faça. Os meus laços, eles são terceirizados já tem muito tempo, porque isso era algo que me tomava muito tempo. E por muito tempo, eu tô sendo redundante aqui falando tempo, mas é isso. Por muito tempo eu resisti a delegar isso para outra pessoa, até que eu comecei a não dar conta. Aí eu falei, poxa, ou eu começo a falar não, ou então eu preciso encontrar outra pessoa para fazer isso. Eu preciso aprender a delegar, aprender a desapegar de que todas essas funções são exclusivas para mim, de que eu sou a única pessoa boa o suficiente para cuidar dos negócios. Se eu quiser crescer, eu vou precisar ter outras pessoas me ajudando. Porque quanto mais braço a gente tem, mais longe a gente vai, né? Então a gente não pode ter medo de delegar, certo? E essa fica aqui para você a última dica. A sexta dica que eu te dou aqui é para você se inscrever no meu canal, porque eu sempre estou postando dicas aqui para vocês, vídeos para te motivar, para incentivar. Faça você mesmo, né? Tudo com passo a passo para você aprender e começar com tudo no mercado de festas, tá? Se você ativar aqui o sininho de notificação, você vai receber um aviso sempre que eu postar um vídeo novo aqui no canal. E aí você não precisa ficar vindo atrás de mim, tá? Eu mesma vou até você e te aviso que esse vídeo tá no ar e que você terá muito a aprender com ele. Combinado? Então um beijo. Comenta aqui pra mim nos comentários se você gostou desse vídeo, se isso te ajudou. E me diz qual é o seu maior medo hoje, o que mais te trava. Se tem algum problema como esse que você já passou. Se você conhece alguém que tá passando por isso, por alguma dessas travas, né? Que foi coisas que eu passei quando comecei. Isso talvez possa ajudá-la também. Então, encaminha esse vídeo pra ela dar uma olhadinha aqui e aprender que ela vai precisar desapegar disso, assim como eu fiz, se ela quiser crescer, quiser se tornar uma autoridade no mundo dos personalizados. Um beijo e eu te espero na próxima. Tchau!